Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Nós ainda estamos vivendo a alegria do tempo pascal e aqui no nosso programa Jornada Bíblica, que mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, nós estamos conhecendo o livro dos Atos dos Apóstolos, este livro tão importante para nós que queremos seguir com toda alegria a Cristo Jesus, porque nos mostra o testemunho das primeiras comunidades que tiveram coragem de assumir o testemunho do ressuscitado e, por isso, fazer chegar a igreja a muitos lugares do mundo. E hoje, de um modo especial, nós vamos perceber como que a igreja, partindo de Jerusalém, ela foi se espalhando por tantos outros lugares, crescendo cada vez mais na Palestina. Mas, antes de escutarmos a palavra de Deus, antes de tocá-la com o nosso coração, nós queremos preparar a nossa mente e o nosso coração para que Deus fale a nós. E por isso, nos colocamos em família, em oração. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. Convido você neste momento a tomar em suas mãos as Sagradas Escrituras e abri-la no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 8 a 15. E juntos queremos escutar esta palavra que alimenta os nossos corações, que alimenta o nosso desejo de estar cada vez mais próximos de Deus. Estevão, cheio de graça e de poder, operava grandes prodígios e sinais no meio do povo. Intervieram então alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e puseram-se a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Subornaram então alguns indivíduos para que dissessem: nós o ouvimos pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas. Depois, investindo contra ele, prenderam-no e conduziram-no perante o sinédrio. Lá, apresentaram falsas testemunhas que declararam: este homem não cessa de dizer palavras contra este santo lugar e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus, o Nazareno, vai destruir este lugar e vai mudar as tradições que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio olhavam atentamente para ele e viram seu rosto como de um anjo. Meu querido irmão, minha querida irmã, na primeira parte do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas faz uma memória de tudo aquilo que aconteceu quando Jesus estava entre os seus discípulos, mas depois também ele começa a contar alguns feitos realizados pelos apóstolos, por aqueles que receberam a missão de continuar os passos de Jesus Cristo. As ações desses nossos irmãos e irmãs na fé começaram então a incomodar aqueles que logo após a ressurreição de Jesus não aceitavam esta verdade. Aqueles que preferiam ficar presos ao egoísmo, aos seus pensamentos que não os colocava na presença do Senhor. Para aqueles que condenavam os discípulos de Jesus Cristo, os que continuaram dando testemunho do ressuscitado, aqueles que falavam de Cristo cometiam blasfêmias. Falavam de um Deus que não existia. E Jesus, na promessa que faz do Espírito Santo, ilumina os seus discípulos para que eles possam fazer crescer cada vez mais a sua igreja, cada vez mais espalhar pelo mundo
a sua mensagem de amor, a sua mensagem de paz. Por isso, logo nas primeiras linhas do capítulo 6 deste livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos a oportunidade de ler a instituição dos 7 diáconos. Nós sabemos que o primeiro grupo que Jesus instituiu foi aquele dos apóstolos. E Jesus confiou aos apóstolos a missão de continuarem a sua missão. Por isso eles, olhando, contemplando as necessidades da comunidade, pediram que os membros da comunidade pudessem escolher 7 homens de boa índole, para que estes pudessem, após a imposição das mãos dos apóstolos, servirem à mesa, mas também ao anúncio da palavra. Para que os apóstolos pudessem ficar mais livres para continuarem a missão tão bela que vinham realizando, de constituírem novas comunidades e de estarem também a serviço do anúncio da palavra, mas também da oração necessária para que esta comunidade não caísse. Entre os membros destas comunidades, vai surgindo aqueles que entregam até mesmo as suas vidas. E hoje, aqui, nós escutamos um trecho que nos fala de um personagem muito importante nas Sagradas Escrituras, que é Estevão, o primeiro mártir cristão. E Estevão, com um discurso muito belo, faz também uma memória das Sagradas Escrituras. Lá quando Deus começou a falar com Abraão, prometendo a ele uma descendência muito longa, muito grande. E de Abraão foram surgindo outros personagens, dos quais já falamos aqui no nosso programa, que, como nosso pai na fé, foram dando testemunho da palavra do Senhor, dos grandes feitos que Deus foi realizando na história da salvação, até que, na plenitude dos tempos, Ele mesmo pudesse vir ao nosso encontro através da pessoa do seu Filho, que morreu por todos nós, mas também ressuscitou, nos deixando a grande promessa que um dia estaríamos com Ele junto do Pai. É esta verdade que Estevão comunica. É esta verdade que Estevão fala e que gera um incômodo em todos aqueles e aquelas que não desejam seguir a Jesus Cristo. De um modo especial, aqueles que detinham o poder no tempo de Estevão. Por isso, preferem matar aquele que estava anunciando a verdade do Evangelho, pois ele gerava incômodo. Ah, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela nos incomoda quando não estamos vivendo com sinceridade aquilo que ele nos ensina. Por isso, a igreja de Jerusalém será perseguida, mas é de uma igreja perseguida que nascem tantas outras igrejas. Uma igreja que prega a palavra de Deus pela Samaria. Uma igreja que batiza tantos homens e mulheres, como o exemplo de Filipe, que quando encontra-se com o eunuco lhe pergunta: o que falta para eu ser batizado? E Filipe diz: você aceitar a fé. Ele aceita a fé, ele se coloca a serviço do Senhor. Assim também como Paulo, que se chamava Saulo, que indo para Damasco para ali prender os cristãos, aqueles que seguiam o caminho, ele então tem um encontro com Jesus Cristo. E neste encontro com Jesus Cristo, Paulo faz uma experiência muito bela em sua vida. Tanto é que ele deixa de ser chamado Saulo para agora ser chamado Paulo. Ele deixa de ser alguém que perseguia para agora ser um perseguido pela causa do Evangelho. E tantos outros nós vamos observando que vai anunciando, que vai fazendo chegar a todos a palavra de Deus. Esta palavra que não era apenas dirigida ao povo de Israel, mas que também agora é dirigida aos pagãos que pouco a pouco vão aderindo ao Evangelho de Jesus Cristo. E ao aderirem ao Evangelho de Jesus Cristo, vão se tornando também comunicadores de Jesus Cristo. E esta igreja, que vai chegando a tantos lugares, lá em Antioquia, é o primeiro lugar onde os discípulos do caminho serão chamados então
de cristãos, discípulos de Jesus Cristo. O livro também nos narra o martírio de Tiago, aquele que ajudou a coordenar e animar a igreja de Jerusalém, uma igreja tão florescente. Fala-nos mais uma vez da figura de Pedro, aquele que Jesus disse: sobre ti edificarei a minha igreja. E Pedro, com tantos outros, com ânimo e coragem, foram audaciosos pregadores do Evangelho. Por isso, hoje, quando escutamos esta palavra, nós somos chamados a nos perguntarmos: como estamos sendo testemunhas do Evangelho? Como estamos vivendo a experiência de sermos uma igreja em saída? Foi esta experiência que fez a igreja de Jerusalém. Fundou outras igrejas porque foi ao encontro de tantos irmãos e irmãs. Soube visitar as diversas periferias daquele tempo e, de um modo particular, as periferias da existência humana, para transformá-las em realidade de vida. É este o convite que o Senhor faz para nós no dia de hoje. Somos o povo da nova aliança e, como povo da nova aliança, não podemos guardar para nós a palavra de Deus, assim como Pedro, Cornélio, Estevão e tantos outros que deram suas vidas pela causa do Evangelho. Devemos também nós entregarmos os nossos dias para que esta palavra se torne amada, conhecida e vivida por todos. E continuando o nosso programa, quero fazer um convite a você a conhecer mais um pouquinho dos Salmos. E quem nos ajuda a fazer esta experiência é a irmã Custódia com o quadro Salmo, a Emoção Orante. Queridos telespectadores, boa noite. É boa noite porque nós estamos contemplando a Bíblia, contemplando e fazendo a jornada bíblica, nos aperfeiçoando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer o Salmo número 1 do Saltério. Saltério é uma palavra em hebraico, né? Quer dizer o conjunto dos 150 salmos. E a gente quer dar uma saudação especial hoje aos religiosos, porque nós vamos falar como que você pode dinamizar, como que você pode tornar mais alegre, como que você pode tornar mais eficaz o ofício divino. E o que é ofício divino quando eu falo para você que é leigo? Mas antes nós vamos cantar o Salmo 1. É um salmo que ele faz assim um caminho, ou melhor, ele indica o caminho. Então o Salmo 1, ele abre esse livro da Bíblia dizendo que nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho da felicidade. O caminho da felicidade é quando nós achamos e vivemos de acordo com o nosso coração, com as orientações do Senhor Jesus, que são orientações sempre boas, tanto espirituais como temporais. E depois você também tem dentro dos salmos o segundo caminho, ele indica esse salmo. Então, quando você faz o mal, quando você não segue as leis do Senhor, então você tem a infelicidade. É isso que o Salmo 1 quer dizer para nós. Vamos lá com a Júnia Rocha. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte na reunião dos zombadores, mas na lei do Senhor Deus encontra sua alegria, e nela medita dia e noite.
Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ele será como árvore plantada à beira de um riacho, que dá seu fruto devido ao seu tempo. Suas folhas não murcham, e em tudo quanto faz sempre tem êxito. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, esse é o Salmo 1, e que dá dois caminhos: o caminho da felicidade para quem segue o Senhor e o caminho da infelicidade, quem segue a maldade. Queridas religiosas, da outra vez eu falei assim aqui no nosso programa, que muitas religiosas não gostam assim de cantar muito os salmos do ofício. Então, quando eu falo em ofício divino, você que é leigo, que não reza o ofício divino, devia rezar também, é o ofício das comunidades. Hoje o Brasil também reza. O ofício divino é uma oração que é de toda a igreja e tem horas marcadas para rezar. E o que acontece? Todos os religiosos, leigos, entendeu? Pessoas que rezam o ofício também, que eu sei, e vocês também entram em comunhão, todo mundo junto. Então é uma grande força. Então a oração do ofício é essa oração de toda a igreja. E também é uma oração que nós religiosos temos a obrigação. Nós rezamos por nós e rezamos pelo povo, rezamos por vocês todos. Então, queridos, quando a gente fala do Salmo, você tem que compreender o sentido do Salmo. Sabe por que muitos reclamam? Eu também, no começo, quando eu fiquei mãe no noviciado, a gente achava assim esquisito. Porque na terça-feira sempre tem um Salmo, que ele é o Salmo de Profundis. Ele das profundezas, Senhor, eu clamo a Ti. Daí fala daquelas tragédias todas, entendeu? Aí uma irmã falou, não, mas eu não estou vivendo isso. Eu estou vivendo bem, eu estou bem alimentada. Daí a gente começa a meditar com vocês. Eu acho que o Salmo, primeiro as pessoas têm que preparar a oração. A preparação da oração, ela é básica. Você tem que tirar um tempo, a pessoa que vai dirigir a oração, para preparar a oração. Depois você não pode só pegar a letra do salmo. Quando você reza mesmo esse salmo, que a pessoa, o salmista, ele está aflito, ele está angustiado, ele acha que está descendo a cova, tem essa palavra também aí no salmo. Eu acho que você tem que fazer sempre uma parada, meditar. Eu acho que as comunidades fazem muito isso, e dizer, tem muita gente nessa situação. Então a gente tem que lembrar, quem sabe você já conhece pessoas que estão nessa situação. E a gente pode lembrar os nomes, os países, as pessoas. Então o salmo ele vai se tornar, entendeu, eficaz na nossa vida de religiosos, na vida do leigo que reza e na vida da igreja. Os salmos são assim. E o ofício divino é essa força comum que abarca todos, mas abarca cada um de nós, o nosso interior. Salmos, a oração orante. Quando é orante, ela pensa nos outros e se dirige a Deus. Boa noite. Irmã Custódia, como é bom rezar e cantar o Salmo com a senhora. Quero agradecê-la por essa experiência tão bonita que fazemos aqui no nosso programa. Muito obrigado por este ministério, o Ministério do Canto, que encanta e nos ajuda a elevar a alma ao Senhor. E agora quero convidar e chamar o nosso plantão bíblico. Você que tem a sua dúvida, você que deseja conhecer cada vez mais as Sagradas Escrituras, pode mandar a sua dúvida aqui para nós. Daqui a pouquinho nós vamos deixar aqui o nosso endereço para juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Olá, Padre Rodrigo, que prazer estar no seu programa. Nós estamos aqui com o plantão bíblico e a pergunta de hoje é esta: por que Deus entregou os 10 mandamentos? Deus nos entregou os 10 mandamentos para que a gente possa conviver como povo, respeitando uns aos outros.
E a história vem lá do Egito, quando as 12 tribos de Israel estavam escravizadas pelo faraó, viveram cerca de 400 anos construindo pirâmides, cada dia mais escravos, o trabalho mais pesado, clamam a Deus, Deus envia Moisés. E Moisés consegue a duras penas arrancar esse povo da escravidão. Chega até os pés do Monte Sinai, todas as 12 tribos reunidas, Moisés sobe ao Monte Sinai. E Deus então entrega para ele as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos. Nesses 10 mandamentos estão os princípios, aquela constituição fundamental para que possam se constituir como um só povo e conviver aquelas tribos todas em paz. Quais são os mandamentos? Nós conhecemos bem. Ter um só Deus, a quem nós adoramos, e não uma porção de deuses. Ao mesmo tempo é importante prestar culto a esse Deus, respeitar a santidade dele, respeitar o nome dele. Ao mesmo tempo, Deus pede, respeite, honre a sua família. Respeite a vida do outro, não mate. Respeite os bens do outro, não roube. Respeite a esposa, o marido, não cometa adultério. Não tenha ganância. Não seja cobiçoso dos bens alheios. Enfim, Deus coloca os princípios fundamentais. E esses princípios fundamentais são chamados de 10 mandamentos. É a partir daí que começa a existir o povo de Israel, do qual nós herdamos a nossa fé e herdamos também os 10 mandamentos. É muito bom, todas as noites, crescer com você no conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, se você tem a sua dúvida, não deixa de enviá-la aqui para nós, através do nosso endereço, devotos@santuarionacional.com. E nós, missionários redentoristas, vamos procurar responder para você e assim crescemos juntos na palavra do Senhor. E gostaria de fazer um convite a você que nos acompanha neste programa para fazer parte da família dos devotos e receberem todo mês aí o encarte Jornada Bíblica. O Santuário Nacional, ele é a casa da palavra. A família dos devotos, ela é responsável por fixar nas paredes do santuário cenas bíblicas que evangelizam. Em família, pouco a pouco, construímos o santuário da palavra. Por isso, quem é da família dos devotos está a cada dia ajudando a realizar essa grandiosa obra de evangelização. Ao passo que vamos revestindo as fachadas do santuário, nosso interior também é revestido com a palavra de Deus. O nosso caminhar de fé na jornada bíblica nos transforma e nos faz mergulhar na palavra de Deus. Entre hoje mesmo para a família dos devotos e ajude a construir esse lindo projeto de amor e evangelização. Seja membro da família dos devotos. Mensalmente, você receberá a revista de Aparecida e o encarte com o estudo bíblico. E além de um lindo calendário, para completar a sua jornada. E as crianças também podem participar. E para elas, preparamos o lindo álbum ilustrado da Turma dos Devotos Mirins. Faça parte desta grandiosa obra de amor. Revista-se da palavra do Senhor. Participe, venha conosco e juntos evangelizaremos. E agora quero suplicar mais uma vez a bênção do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a mulher da palavra, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.